Tá ficando bom esse debate, tá ficando bom. Casado, cristão e patriota. Vamos lá, foram muitas perguntas. Primeiro ponto. Eu vou começar pela pergunta lá no final, quando meu amigo opositor, mais amigo, e diz assim: você é cristão? Sim, sou cristão. Estou num bojo, num guarda-chuva cultural do cristianismo. Então, óbvio, sou cristão. Mas aí ele me pergunta, aonde diz na Bíblia que um cristão não deve ter armas? Eu respondo com muita facilidade. Talvez você vá se lembrar de uma passagem onde Cristo diz: se te baterem numa face, dê a outra. Ou seja, é muito simples a interpretação do que Jesus está dizendo. Que a gente não pode, não deve se vingar do nosso adversário. Vamos chamar desse modo, adversário, né? Então, quando ele oferece a outra face, ele está dizendo: nós precisamos amar ao próximo e não odiar ao próximo. Se ele quisesse que a gente tivesse armas, ele diria: se te derem um tapa numa face, mate o outro. Mas não foi isso que ele disse. Isso é Cristo. Eu não estou falando aqui da Bíblia. Outra coisa que a gente não pode confundir. Na hermenêutica bíblica, o Novo Testamento é uma coisa, o Velho Testamento é outra. E Cristo é o Novo Testamento. Afinal de contas, Cristo traz a boa nova, certo? Vamos para uma outra questão. Quando coloca, você já disse que já foi casado, ex-casado, ex-patriota? Só ex-casado. Por enquanto, talvez. Mas patriota, nunca deixei de ser patriota. E aí, me questiona, em relação ao pessoal do PT que foi buscar a defesa do Lula em 2017, é verdade, tanto que se comprovou depois que era um processo todo ele, digamos assim, manchado, aonde juiz e promotor combinava ali como ia fazer o julgamento, por isso inclusive foi cancelado. Mas eu quero dizer que quando o pessoal do PT foi em busca de defesa do presidente Lula, ninguém foi pedir para taxar a nossa economia, para destruir os empregos da nossa economia. Não, foram buscar simplesmente a questão do julgamento. E se fosse esse o caso, tudo bem. Agora, quando Eduardo Bolsonaro diz: terra arrasada, se o Brasil quebrar não tem problema, pelo menos eu me vinguei. Isso não é uma atitude nem patriótica e nem cristã. Então, meu amigo, quando você diz que nem sabe se é bolsonarista ou não, eu vou falar uma coisa. Existe uma diferença entre o bolsonarismo e a direita. Sutil, mas que faz toda a diferença. A diferença é que o bolsonarismo é pusilânime, enquanto que a direita é simplesmente capitalista. E é nesse ponto que você precisa decidir qual é a sua. Quando você diz: a direita ela é honesta, não é o caso do bolsonarismo, que comprou mais de 51 imóveis com dinheiro vivo. Que não é o caso do bolsonarismo, que fez rachadinha, que está mais do que comprovado. Que não é o caso do bolsonarismo, por exemplo, que favoreceu a fraude no INSS, lá com a MP aprovada pelo Bolsonaro, e que agora está sendo desvendada nesse governo. Então a diferença do bolsonarismo para a direita é que em nenhuma hipótese o bolsonarismo ele é simplesmente capitalista, ele é miliciano, no sentido em que, por exemplo, um dos filhos do presidente Bolsonaro condecorou o Adriano, lembra do escritório do crime? O cara que executava e matava as pessoas? Pois é, então o bolsonarismo está muito longe da direita. Agora, só uma questão. A honestidade não é uma prerrogativa da esquerda ou da direita. Ninguém é dono desse conceito. Esse conceito é um conceito
de cada um que escolhe. Mas quero deixar então para você uma pergunta: você é bolsonarista ou de direita?